Será que tem jeito esse time do Galo, a partir de agora, com o Sampaoli? É possível, a partir do que nós vimos nesses dois confrontos contra o Cruzeiro, neste caso, principalmente neste jogo contra o Cruzeiro, do Galo dirigido pelo Sampaoli, olhando para o que, né, se apresentou em campo, dá para imaginar que o Galo vai se recuperar? Vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos tentar fazer uma análise aqui bastante justa, honesta, né, na medida do possível, porque já começa muita gente a fritar o Sampaoli, né? Como aconteceu com o Milito já no primeiro empate do Galo, já começou também. Evidentemente que muito mais né, por parte da mídia, né? Da mídia especializada, de também setores da mídia ligado ao clube. Em alguns casos isso acontece, né? Mas eu até, né, consigo entender minimamente isso daí. Né? As mídias oficiais, né? Oficiais aí vocês sabem do que eu estou falando, né? É uma rádio muito importante também, que atua na fritagem, né? Dos técnicos estrangeiros, sobretudo, né? Argentino, né? Nos times mineiros, né? Porque, de certa forma, técnico de Portugal, na cabeça de alguns vermes, né? É isso, né? São especiais, são diferentes. Que fazem parte da Europa, tá? Como se Portugal representasse alguma coisa, né? Em termos de futebol, né? Não representa nada. O Campeonato Português, os clubes portugueses, absolutamente nada perto do futebol brasileiro, né? Gente, olha só, olhando para esse time do Galo aí, que foi a campo com o Everson, é uma linha de 3, com o Vera atuando como terceiro zagueiro, né? Para quê? Para dar uma saída qualificada. O Sampaoli, portanto, tentando colocar já algo dele nesse time. Aí nós tivemos, portanto, o Alonso e o Lianco atuando, né, pelos lados, né? Projetando a Arana, e também o Coelho jogando adiantados pelo lado do campo, bem abertos, né? Bastante espetado, né? Os dois jogadores. Tá. Aí o Alexander e o Gabriel Menino fazendo uma linha à frente da linha de 3. O meio de campo composto, o Sampaoli povoando bastante o setor, né? Pelos dois alas, né? Que na verdade tentavam ser muito mais atacantes do que meias propriamente ditos, né? Igor Gomes e Scarpa no meio. O Hulk à frente. Tá, vamos lá. E aí, gente, o que mais pareceu durante toda a partida é que o time do Galo não tinha identidade nenhuma. Bom, a gente notou que a estratégia do Sampaoli, né, de colocar um volante que tem habilidade para saída, para trabalhar a saída, né, infiltrando, colocando o como zagueiro, né, esses pontas bem abertos, né, uma tentativa de povoar o setor da bola, né, uma tentativa de fechar também a linha de passe do adversário. Essa proposta do Galo foi rapidamente reconhecida pelo time do Cruzeiro. Rapidamente reconhecida. Porque o Leonardo Jardim conseguiu processar uma leitura rápida do que era o time. Acionou, né, o comando para alguns jogadores da equipe, a equipe mudou. Quando a equipe do Cruzeiro bloqueou o futebol do Galo em campo, essa proposta do Sampaoli, aí um problema, né? O Sampaoli não conseguiu responder. Ficou o jogo inteiro e não conseguiu responder. Tá. E nisto a gente pode falar que o Sampaoli, ele tá um pouco diferente. Porque o Sampaoli de outros tempos gritaria muito mais, reclamaria, faria uma leitura mais perspicaz, né, do que estava acontecendo, do que aconteceu, do bloqueio à sua proposta, reagiria, né, e o Galo passaria a ter um outro comportamento. Essa reação do Sampaoli não aconteceu. Isso chama atenção, isso é complicado. Isso chama atenção, desperta aí o alerta, né? O alerta sobre de que Sampaoli estamos falando neste momento. Aqui eu não estou detonando o técnico, longe disso. Mas desde que ele foi contratado, muito antes dele chegar, eu já falava, Sampaoli é uma aposta. Uma aposta que chegou a ganhar uma fortuna, né? Mas uma aposta.
É curioso como os técnicos, quando estão embaixo, não abaixam o que querem ganhar, né? E dirigentes vão lá e contratam. Ok. Essa versão do São Paulo, que parece que é muito mais educada, cumprimenta todo mundo, bom dia, boa tarde e tal, não sei o quê, em campo precisava ser feroz. A gente não viu essa ferocidade. Não vimos. Não vimos bronca nos jogadores. Não vimos. É cedo pra gente, a partir dessa amostra, falar que esse São Paulo é um técnico completamente diferente que não serve pro Galo. A amostra é reduzida para gerar análise, tá? Uma análise subjetiva de torcedor ou de jornalista que seja jornalista torcedor ou jornalista incompetente, né? Que se baseia apenas no jogo em que vê, que não estuda, que não trabalha, que é vagabundo, né? Que não estuda o time, que não vai analisar vários jogos do time para depor sobre o time. Ele apenas depõe sobre o time a partir do que ele está vendo ali. Isso é amostra reduzida. Isso não é análise, isso é amadorismo. Ok? Então não dá para falar, por exemplo, que o São Paulo não serve para o Galo, é um técnico que não tem mais aquela competência de antes. Não dá para pontuarmos isso, mas dá para pontuarmos o seguinte. Na primeira amostra dele, ele não passou no teste. Ele se revela um técnico, né, na linha do que ele vinha sendo anteriormente, ou seja, um técnico que caminhava para baixo na carreira. Tá? Os últimos trabalhos foram muito ruins. Ele vai reagir? Pode reagir. Tá? Pode reagir, não dá para descartar isso daí. Também podemos... Como eu falo que a amostra, quando eu falo que a amostra é muito pequena, é porque ele deve estar achando tudo estranho também. O Galo é um outro clube hoje, né? Também. Pode ser que ele se adapte também à situação, pode ser que, enfim, ele processe no momento um conhecimento sobre os atletas muito mais demorado do que ele fazia antes. Então ele pode chegar ao conhecimento dos atletas qualificando a sua percepção e utilizando melhor os atletas que ele tem no elenco. Tudo isso pode acontecer. O que não dá é para ficar detonando o técnico a partir do que aconteceu. Sabe? Dá para falar, ele não foi bem. Mas não é por causa disso que eu tenho de falar que ele não serve para o Galo, é um péssimo técnico, horroroso, nada disso. Isso fica para a mídia de uma rádio aí de Belo Horizonte, né? Não para mim. Tá? Tá, o fato é que, vou confessar para vocês sabem que eu não torço para um time especificamente, né? Mas eu fiquei constrangido em ver o Galo. E até triste. Em virtude do que é a torcida do Galo, né? Não merece o que está acontecendo, né? Em virtude de que eu tenho muita bronca com essa gente que usa clube de futebol como se fosse brinquedo, né? Bom, em campo... Tivemos jogadores que demonstravam um problema de personalidade. Tínhamos em campo um time despersonalizado. Essa personalização da equipe pode ser construída? Pode. Pela qualidade do esquema tático trabalhada pelo técnico. Dá para salvar? Dá. Mas tudo tem limite também, né? Se nós olharmos para esse time que foi a um jogo decisivo contra o seu principal rival... Vou combinar uma coisa pra você. Pra mim, Igor Gomes é jogador pra compor o elenco. Não é jogador, numa situação dessa, pra ser titular. Não é. Não acho até que ele tenha feito uma partida ruim, mas não é jogador pra isso. Tá? Fausto Vera é um jogador que pode, sim, ser recuperado pelo São Paulo. Desses todos aí, eu acho que é um dos que pode. Mas o Fausto Vera é um jogador que nos momentos, né, principais da sua carreira, né, com exceção do Argentino Júnior, ele não demonstrou grande reação. Se escondeu na crise da equipe, tá? Contudo, desses daí é o que eu acho que pode se recuperar. Tá? Gabriel Menino. É o quê, Gabriel Menino? É um menino que quando começa a conversar com a lua, esquece, tá? Ou seja, é um jogador de lua, que conversa com a lua e quando a lua tá bonita, enfim, ele joga bem. Quando a lua não tá bem, não tá bonita, ele joga mal. Ele se esconde e tal. É um jogador para ser decisivo? Não, para mim é mais um jogador para compor elenco. Ora, se você parar e pensar, esses dois jogadores não custa pouco para o Galo. Então houve um erro de planejamento na contratação de um bando de jogador aí, né, que tem no mínimo limitações em termos de personalidade futebolística, tá? O Coelho é um jogador que está se esforçando muito. Eu acho que esse aí, ele pode crescer na equipe do Galo. Ele pode crescer. O que ele está apresentando agora para mim é abaixo do que ele pode apresentar. E eu acho que é um jogador que busca bastante as situações e tal, pode melhorar, né?
Pode melhorar, a gente espera sempre que o jogador como o Arana melhore, né? Muitas vezes ele é muito mal posicionado em campo. Tudo isso também pode evoluir, né? Agora, a gente tem no meio ali o Alexandre. Alexandre é um jogador que ainda me desperta uma certa curiosidade. O meu depoimento sobre ele é reduzido, porque a amostra sobre o jogo do Alexandre é reduzida. Então não vou fazer nenhum comentário sobre ele. Eu acho que ele ainda pode ser interessante, mas no momento eu não tenho nada a depor sobre ele. O Hulk, para mim, é um grande jogador e sempre vai ser um grande jogador, inconformado, né, revoltado muitas vezes, tal. Até achei que ele poderia ter sido expulso ontem, né? É um jogador em que eu confio plenamente, eu acho que pode ser interessante. Mas aí você tem o Hulk e você tem o meio. Igor Gomes escapa, tá se virando um jogador morto, tá se virando um jogador qualquer, um jogador sem personalidade, um jogador acomodado, muito acomodado, tá? Eu lamento muito. Aí você tem no banco de reservas, tá? Renier não é jogador para mudar nada, né? Rony é aquele jogador que conversa o tempo inteiro com o chão, né? Então ele corre olhando pro chão, conversando com o chão, ele ama o chão, ele quer beijar o chão o tempo inteiro. Inclusive ontem acabou até caindo algumas vezes, escorregando, né? Jogador muito caro, né? Que erro enorme de planejamento, porque o Rony é isso, tá? O Galo já tem o Júnior Santos, né? Para que buscar uma outra versão do Júnior Santos, né? Pois é, aí tem o Júnior Santos, né? Bernard, gente, joga no Galo, né? Pois é, Bernard joga no Galo, né? Enfim, joga. É um time complicado. Olhando para esse time, aí tem, né? Caio Paulista, né? Que não é nada como jogador de futebol, é um enganador. Dudu, olha os investimentos. Olha, você sabe que o Dudu custa muito caro para o Galo, muito caro, né? No jogo de ontem, ele não é titular, ele sequer entra no jogo. Por quê? Porque ele não responde mais. Então o Galo investiu muito para montar um elenco, gastando muito dinheiro, montando um elenco de baixa qualidade. Eu sou contra essa história de que tem que buscar reforços. Mas, sinceramente, eu diria para você, olha, é difícil falar isso, tá? Mas eu acho São Paulo pode sim construir um trabalho interessante nessa equipe do Galo, mas falta atores para o tipo de jogo que ele quer. Vou ficar surpreso se ele conseguir, acho que pode conseguir, mas em geral, esse time aí pode ser melhorado através da qualidade do esquema tático, mas não é tão simples assim, porque é um elenco composto por jogadores muito abaixo do aceitável em termos de personalidade futebolística. Jogadores mortos em campo, com pouca competitividade, com baixa intensidade, jogadores que se escondem e que gostam de ficar reclusos na crise do jogo da equipe, né? É preocupante? É muito preocupante. Infelizmente, né? Eu vou falar isso aí, né? Que eu nunca falo. Precisa de reforços. Mas não adianta nada ir no mercado buscar porcarias, como Igor Gomes da vida, né? Dudu, né? Que virou um jogador completamente inexpressivo. Não dá para buscar, mesmo o Alexandre é um jogador de altos e baixos, tá? Eu vou falar para você, o meu depoimento sobre ele eu não vou dar diretamente, porque a amostra é muito reduzida sobre o que tem sido o Alexandre, mas em geral, nunca foi um jogador, tá, que sinalizava altos na carreira, regularidade na carreira, tá? Não era, nesse caso, um jogador para ser buscado também, já que ele não vinha apresentando um futebol muito regular em alto nível. De qualquer maneira, né, dá para esperar um pouco mais para a gente analisar esse atleta aí. Ao mesmo tempo, o Galo, portanto, é todo ele uma aposta com jogadores que, enfim, algumas que são apostas que pode dar certo, o técnico que é uma aposta que pode dar certo ou errado, pode dar certo ou errado o técnico, tá? Jogadores que foram contratados como o Renier, que pode dar certo, jogadores como o Rony, que foi contratado, que chegou com uma aposta que tá dando errado. É muita aposta, gente. O Galo hoje se compõe de muita aposta, inclusive o técnico. Então, eu acho que tá muito preocupante essa história aí, tá? E, sinceramente, duas coisas. O Galo tende a ir ao mercado. Agora é complicado, porque só pode chegar jogadores sem contrato, né? E tende a ir ao mercado independente do São Paulo. Se o São Paulo vai dar certo ou não, se vai ficar no clube ou não, tende a ir ao mercado, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, né? É que alguns desses jogadores chegaram também por influência do Cuca.
E que também é impossível que o Galo não esteja nesse nível por ter passado pelo comando do Cuca, que hoje também foi um erro Cuca, que é um técnico hoje extremamente inexpressivo. Tá? Também chegou à cidade do Galo ganhando muito dinheiro, né? E afundou demais o clube. Não dá para ficar impune, gente. A eliminação para o Cruzeiro foi fruto de tudo isso. Então, até em virtude disso, é desonesto por parte de alguns jornalistas começarem a tentar fritar o trabalho do Sampaoli, né? Então, o Sampaoli não foi bem, na minha opinião, mas ele não pode ser responsabilizado pelo que aconteceu nessa eliminação, tá? Direção, gestão, SAF são os principais responsáveis, né? O clube vai precisar contratar jogadores e o clube precisa avaliar com bastante seriedade o trabalho do Sampaoli para, depois de uns 10 jogos de amostra, se perceber que não dá área, e aí buscar um técnico diferente, tá? Mas no momento é desonesto começar a falar que o problema é o Sampaoli, porque não é o Sampaoli. Um dos problemas era o Cuca. Um dos problemas hoje não é ainda o Sampaoli, tá? É a qualidade do elenco e é, sobretudo, essa SAF composta por vagabundos, né, que adquiriram este importante clube do futebol brasileiro mundial, que é o Clube Atlético Mineiro, o Galão da Massa, amigos e amigas. É isso.